Opa, salve, salve, tudo certo? Hoje a gente vai estar aprendendo aí como fazer animações no Vue.js usando o elemento de transition do próprio Vue. E a gente vai ver que esse é um dos melhores jeitos para tu fazer animação no Vue. Tem vários outros jeitos, se tu entende de CSS, JavaScript, tu vai ver que tu sabe que tem várias outras formas de tu conseguir o mesmo resultado, um resultado parecido nos projetos do Vue. Mas acho que a partir do momento que tu entende transition, como ela funciona e como usar, tu vai ver que ela é uma das melhores soluções, uma das soluções mais limpas. E não tenho dúvida que tu vai gostar de usar, beleza? Então eu vou estar criando o projeto aqui com a Vue CLI. Se tu não tem a Vue CLI instalada, pode instalar com esse comando npm install -g @Vue CLI. Tu precisa ter o Node.js instalado e o npm, certo? Então com isso aqui feito, tu pode dar um vue create, ponto. O ponto no caso é porque eu quero criar o projeto nesse diretório, nessa pasta. Senão eu poderia colocar um nome de algum projeto, por exemplo, animação, mas eu quero criar o projeto nessa pasta direto e não numa outra pasta, certo? Então ponto. Ele vai criar o projeto aqui. Quero criar nesse mesmo diretório, sim. E vou escolher o projeto padrão, beleza? Então eu vou deixar criando aqui e já volto. Beleza, tô com o projeto padrão aqui criado da série do Vue. Eu vou começar aqui tirando esse import desse componente Hello World. Eu vou manter a imagem padrão do logo do Vue, porque eu vou usar essa imagem para estar explorando e mostrando as animações. Removo aqui o Hello World. Excluir aqui o componente também. Vou to trash, beleza? Então eu vou deixar o app aqui normal como vem, não vou mexer aqui. Vou criar uma estilização padrão aqui. Before, after. Ó, aqui o que a gente está fazendo? A gente está setando para todos os elementos uma padding de 0, uma margem de 0 e um box sizing border box. Certo? E no HTML vou colocar um font size de 62,5% para que um rem seja equivalente a 10 pixels. E, bom, o princípio vai ser isso aqui mesmo, tá? Deixa eu dar um yarn server para ver se tá tudo certinho aqui. Serviu o nosso projeto. Tá, buildou aqui. Vamos no Firefox, atualizar. Beleza, por enquanto projetinho vazio, com a logo do Vue aqui, tá? Que a gente vai estar usando para as animações. E, bom, para manipular essas animações, eu vou estar começando criando... Opa! O que aconteceu aqui? Voltou. Font size 62,5%. Acho que deu uma bugada no PC aqui. Vamos lá, começar fazendo um button, que eu vou estar usando esse botão para manipular as animações, tá? Não precisaria ser um button, poderia usar várias outras coisas, poderia usar um timeout, um interval, enfim. Há vários métodos para tu manipular as animações como tu quiser, tá? Então aqui no nosso data, eu vou fazer a nossa função dos dados do componente. Faltou uma vírgula aqui, tá? E eu vou colocar no data is logo visible. Vai ser uma variável, um booleano, verdadeiro ou falso, para controlar se a nossa imagem vai estar visível ou não, beleza? Vou deixar como padrão falso, então por padrão o logo é para ele estar invisível. Aí vamos deixar aqui um if is logo visible. Então esse logo vai estar aparecendo só se essa condição aqui de is logo visible for verdadeiro. Então por padrão tu já pode imaginar falso. Ó, a gente não tem esse projeto de botão aqui, mas a logo sumiu, beleza? Então eu vou colocar no botão aqui animar. Animar, se tu clica. Opa! Ah, claro, faltou o evento. Tá. Vou colocar o evento então. @click. Vou colocar um handle click, que vai ser como a gente vai tratar o clique desse botão. Vamos colocar no methods aqui. Handle click. Função que vai tratar os cliques no botão. Eu vou pegar this.isLogoVisible e vou colocar not, negação, isLogoVisible. Então o que acontece? Se o logo ele é falso, não falso vai virar verdadeiro. Então se tá falso e eu clicar vai virar verdadeiro, e o oposto também. Se tá verdadeiro e eu clicar vai ficar falso. Então eu consigo fazer ele aparecer, desaparecer, aparecer, aparecer. Mas é claro que não é assim que a gente quer a animação, né? Isso aqui tá bem tosquinho ainda, tá? Bom, vou dar uma estilizada no botão aqui, rapidamente. Não é o foco do vídeo, mas enfim. Vou colocar um background de 34495E, que é essa cor aqui da logo do Vue. Deixa combinando um pouquinho aí. Colocar uma color, que vai ser a cor da fonte lá dentro. FA, um branquinho aí. Outline 0. Peso da fonte bold, fica mais bonitinho aí. Tamanho da fonte 2rm. Border radius 1rm. Cursor pointer, pra ficar aqui, ó. Opa, vou salvar. Eu não coloquei classe? Não.
tô esquecendo de bastante coisa aí, né? Classe button, para que o estilo vá aqui pro button. Cursor pointer, por enquanto ainda tá bem feio o nosso botão. Eu vou colocar uma border de none, tá? Pra tirar esse padrão do botão. Display, vou colocar block. E margem, zero alto, para centralizar o botão, tá? Aqui, centralizando o botão. E eu vou colocar também um padding de 0.5 e 3 tá? Beleza, o botão já ficou um pouquinho melhor aqui. Agora a gente clica, tá? Então, e para fechar o botão quero remover esses pontinhos aqui, ó, que aparecem no Firefox. No Google Chrome não precisa fazer isso, mas no Firefox tu coloca essa tag para remover o foco interno, colocar um border zero. Então, ó, tira esse pontinho, acho que não tem necessidade nenhuma, fica feio, né? Então tá, a gente tem o nosso botão aqui, colocar uma margem de 4 para dar uma distância. Ó, ele aparece e some, mas não tem nenhuma animação, né? Tá meio tosco aí. Então daí que vem o nosso transition, beleza? Então a gente vai colocar dentro do transition não, antes do image. O image vai ficar dentro do transition que vai estar controlando ele, beleza? O VIF deve continuar aqui. Se tu colocar o VIF no transition vai dar errado, tá? O transition controla mesmo com o VIF do elemento todo dentro dele. E a gente precisa passar para a nossa transição um nome. Na verdade não precisa passar, mas é ideal que a gente passe, tá? Eu vou colocar aqui appear, porque vai ser a transição que vai fazer o logo aparecer e desaparecer, tá? Vou deixar aqui no topo. E vou colocar, para começar, ponto appear, essa classe, appear enter active. E ponto appear live active, tá? Aqui a gente está selecionando para estilizar duas classes de uma vez, a classe .appear interactive e .appear live active. E aqui, basicamente, a gente vai colocar o tempo da nossa transição e a propriedade que a gente vai estar usando. No caso, a princípio eu vou usar transform para modificar o elemento. Se fosse modificar opacidade, por exemplo, eu colocaria opacity aqui. E o tempo que vai durar a transição vai ser de 0.4 segundos, tá? Se tu entende CSS um pouco mais, tu sabe que tem outras coisas que a gente pode colocar aqui no transition. Então tudo normal do CSS no transition funciona aqui também. Se eu quiser colocar uma função para definir como é que funciona a temporização da animação, se eu quiser colocar um delay aqui, tudo vai funcionar normal, certo? Então agora a gente precisa definir a nossa animação. Para começar, eu vou fazer um scale bem simples. Vou colocar aqui appear enter, tá? E appear leave to, faltou o ponto. Então, como é que funciona? O que a gente vai colocar aqui? Eu vou colocar um transform scale 0. Scale 0, se tu não sabe como funciona, vai pegar o que está sendo estilizado e a escala dele vai ficar 0, ou seja, vai ficar invisível porque o tamanho dele vai diminuir para 0. Se tu colocasse scale 1, seria o tamanho normal, 2 seria o dobro do tamanho e assim vai, tá? Deixa aqui scale 0. E o appear enter, ele significa para onde é que a gente está entrando na transição e o leave to para onde a gente vai sair. Então pensa, a transição, acho que se eu colocar a próxima classe aqui, acho que vai ficar mais claro de explicar os dois. Appear leave e appear. Appear, não sei se eu já falei aqui, mas o appear que tu tem que colocar bate com o nome aqui, ó. É o nome que tu quer e depois o enter active, leave active, enter true, são os padrões, tá? Mas aqui tu coloca o nome que tu botou lá em cima. Appear leave e appear enter true. Aqui dentro, transform scale 1. Então assim, ó. Aqui a gente tá colocando de onde é que a nossa transição tá começando no falso. No caso, quando tá falso, ele não tá visível, a gente quer que ele não tenha tamanho nenhum. Quando ele tá visível, aqui a gente tá controlando, a gente quer que ele tenha um tamanho de 1, que é o tamanho normal completo. Só que qual a diferença disso porque acontecia antes que ele só sumia e desaparecia, é que agora aqui a gente está controlando essa transição desse transform que a gente está usando em 0.4 segundos. Então vai demorar 400 milissegundos, que é equivalente a 0.4 segundos, pra gente sair desse 0 e ir para esse 1. E agora vocês já vão ver isso aqui, ó. Pode ver, ó. Agora ele dá uma crescida, diminuída, uma enxugada. Já fica um efeito legalzinho aqui, né? E tu poderia fazer várias outras coisas aqui dentro do transform também. Por exemplo, translate x. No caso aqui a gente está modificando a coordenada x
dentro da nossa imagem, ou qualquer outra coisa, né? Aqui lembrando que não precisa ser só uma imagem, se tu quiser colocar qualquer outra coisa de HTML aqui vai funcionar, ou um componente, qualquer coisa. Bom, aqui é o nosso inicial, então translate x 0, porque eu não quero mudar nada da coordenada x. E aqui, bom, vamos supor que eu quisesse colocar, sei lá, 200%. Então, a coordenada x referente, 200% referente ao tamanho do objeto que a gente tem aqui dentro, que a gente está animando, a gente vai, 200% do tamanho dele, a gente vai colocar ele pro lado, transladar na coordenada x. Então você já vai ver aqui, ó. Opa, uma coisa errada aqui. Translate x0, transform. Ah tá, eu escrevi translate errado aqui. Beleza, vamos ver. Ó. E tanto que se você clica no meio do caminho, você pode ver que ele já volta, ó. Ele não chega a sumir. E ainda assim aqui fica meio estranho, né? Porque ele vai até um ponto e do nada some. Então aí geralmente que a gente coloca o opacity, né? Então aqui quando tiver sumido a gente quer colocar uma opacidade de 0. Aqui a gente quer colocar uma opacidade de 1. E aqui a gente precisa também colocar a duração opacity. A duração que a transição de opacidade vai durar. Aqui vai ficar igual, então tu já vai ver aqui, ó. Ele vai pro lado, ficando invisível e vem aparecendo, tá? Já ficou uma animação legal aqui, beleza? Bom, o que tu poderia estar se perguntando agora pô, legal isso aí tudo, mas por que é sempre duas classes? Se é sempre igual, né? Aqui o AppLive, AppEnter2 é igual, aqui é igual, o Active também aqui é tudo igual. Pô, não poderia ser diferente? Sim, então poderia ser diferente, uma boa pergunta. Então eu já vou mostrar aqui, ó, por exemplo. Essa aqui acho que seria, de cada uma delas seria mais simples de separar, tá? Ó, por exemplo, a AppEnterActive, a gente deixaria igual e faria a transição de entrada, o tempo dela. Mas a gente poderia colocar, quiser que na saída o tempo fosse diferente, por exemplo. Então aqui, faltou aqui, né? Transition. Quisesse que o tempo aqui para sair fosse 2 segundos, vamos supor. Então, vamos lá. Ó, entrou. Saiu, ó, tu vê que ele entra 0,4 segundos. Para sair ele já demora bem mais tempo. Então esse foi o primeiro caso separando. Eu vou voltar ao normal para mostrar o próximo. Porque acho que não tem necessidade de fazer isso aqui. Acho que esse, bom, acho que na maioria dos casos esse é o mais improvável que tu vá deixar separado. Agora eu vou mostrar um caso que tu separaria os próximos dois ali. Então, vamos supor que tu quisesse fazer que a animação fosse que ele saia de um lado, por exemplo, e entre do outro, certo? O ícone viesse para cá quando tu clicasse, uma vez para sair, e ele entrasse daqui. Então, o que tu poderia fazer? Você poderia separar esse caso aqui. Porque assim, tu quer que a transição... Esse aqui você não vai mudar, porque tu quer que a transição entre para e ela saia do ponto normal. A saída da transição é o ponto normal, e se tu tá fora da transição, tu vai entrar pro ponto normal. Agora, quando tu for sair dela, tu quer que ela vá pra onde? Tu vai colocar transform, translate o x, por exemplo, 350%, vamos dizer. E também a opacidade 0. Então, aqui, para sair dela, tu quer que ele saia 350% positivo do eixo x, que ele faça um deslocamento. Agora, tu poderia colocar aqui, tu quer que ela entre de menos 350%. Então, ela vai ter o mesmo efeito, só que pro lado oposto. Então, vamos ver isso aqui. Ó. Agora tu vê que ela vai para um lado e vem de outro. Ficou meio grande aqui. Talvez se colocar 250 fica melhor. Ó, beleza? Veio de lá, saiu daqui. Aí, bom, aí fica pro final do vídeo. Quem quiser aprender mais, tenta vários tipos de transição. Coloca outra coisa aqui, cria um componente, coloca aqui dentro para dar uma brincada. Tenta animar ele com outro caso que não seja simplesmente um botão de clique, tá? É bem importante que para aprender a pessoa fique testando, brincando com várias formas e também criar os próprios projetos, né? E brincando aqui também com as animações, por exemplo. Poderia colocar aqui junto, opa, aqui não tem vírgula, um rotate 90 graus, um rotate 90 graus aqui. Poderia dar umas animações ainda mais, mais estranhas, né? Mas claro que sempre tem, às vezes, um caso na aplicação que seja interessante. É bom ter como conhecimento, né? Que a gente nunca sabe quando que vai precisar usar, tá? Então era isso o vídeo. Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal e valeu!